Olá, eu me chamo Melina, sou engenheira agrônomo, formada pela UFC e atualmente faço mestrado no programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola da UFC. E hoje irei apresentar o trabalho Bacia Hidrográfica do Açude Capitão Mor, caracterização morfométrica e uso e ocupação do solo, sob minha autoria e do professor Fernando Bezerra Lopes e do engenheiro agrônomo Ives Cláudio Vieira Rodrigues Vasconcelos. Embora a água ela cubra 70% da superfície da Terra, apenas 2,5% diz respeito à água doce. Desse percentual, 1,8% está localizado nas calotas polares, na forma congelada, e aí 0,7% diz respeito ao percentual de água que é utilizado para as atividades humanas. E há uma tendência de crescimento da demanda global hídrica, né? Resultado do crescimento populacional, aumento industrial, mudanças de hábitos de consumo e também devido à necessidade da produção de mais alimentos. E aí, para garantir esse abastecimento hídrico, se faz necessário, o abastecimento hídrico a longo prazo, se faz necessário um uso consciente e um manejo adequado desses recursos hídricos. Segundo Pires e colaboradores, a unidade de estudo e monitoramento dos corpos hídricos é a bacia hidrográfica, devido aos seus divisores inalteráveis, se torna a unidade mais adequada para o estudo do ecossistema natural e das consequências da intervenção antrópica dentro dele. Então, e aí, segundo Tucci, 2015, a bacia hidrográfica é uma região de captação natural da precipitação pluviométrica, onde todo escoamento é conduzido para o mesmo ponto, o exutório. E aí, cada bacia possui suas características geomorfológicas, como área, perímetro, altitude, declividade. Conjuntamente com o uso e ocupação do solo, é possível estudar os fenômenos extremos que ocorrem e que podem vir a ocorrer dentro dessa bacia, como, por exemplo, secas, enchentes e também processos erosivos e de degradação dos recursos naturais. E aí, como é que eu consigo obter essas informações, essas características? Pode ser por meio de geotecnologias, no qual eu utilizo o modelo digital de elevação, certo? E dados do modelo digital de elevação e processo dentro de um sistema de informação geográfica. Por meio disso, eu consigo delimitar a bacia, consigo obter características sobre a minha área de estudo, certo? O objetivo desse trabalho, sendo assim, foi delimitar a bacia hidrográfica do Açude Capitão Mor e obter essas características morfométricas e de uso e ocupação do solo. Nos materiais e métodos, a bacia selecionada foi a bacia hidrográfica do Açude Capitão Mor, localizada em Boa Viagem, município do Ceará. Para a delimitação, foi utilizado o QGIS versão 3.10.14 com o complemento GRAIS, na versão 7.8.15, e aí a bacia foi delimitada conforme os dados, informações obtidas da superfície terrestre por meio da missão SRTM. Esses dados estão disponíveis no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Após a delimitação, foi realizado o cálculo de algumas características morfométricas da bacia. E aí, essas características foram o coeficiente de compacidade, certo? O coeficiente de compacidade diz respeito à razão entre a forma da bacia e a forma de um círculo, certo? E quando o valor é igual a 1, significa bacia com formato circular, e maior do que 1 representa que a bacia tem uma forma mais alongada, conforme Vilela e Matos, 1975. O fator de forma é a razão entre a área da bacia e o comprimento do eixo da bacia, e aí quanto mais próximo a 1, diz respeito que a bacia ela tem alta propensão a enchentes,
E quando o valor é inferior a 0,5, indica que a bacia possui baixa propensão a grandes enchentes, certo? O próximo atributo é o índice de circularidade, diz respeito, né, à razão entre a área da bacia e de um círculo com o mesmo perímetro da bacia. E aí, valores superiores a 0,51 significa que a bacia apresenta propensões a inundações, e valores iguais ou inferiores dizem respeito, né, significam que a bacia ela possui a maior capacidade de gerar escoamentos e evitar cheias. Certo? Outro parâmetro que foi calculado foi a densidade de drenagem, diz respeito ao comprimento total dos rios, né, em razão da área dessa bacia, e aí se tem uma classificação conforme o resultado, conforme Vilela e Matos, né, segundo os autores, valores inferiores a 0,5 km por quilômetros quadrados representam bacias com drenagem pobre, e valores superiores a 3,5 representam bacias excepcionalmente bem drenadas. A altitude ela foi calculada por meio dos dados do SRTM, né? Mesmo dados utilizados para delimitar a bacia, a declividade, comprimento do rio principal e comprimento total dos rios foram calculados automaticamente por meio do QGIS, cada um com seu comando específico, e o uso e ocupação do solo de 2019 foi obtido por meio do Map Biomas, que utiliza imagem do Landsat com resolução espacial de 30 metros. Resultado de discussão, nós temos aqui a nossa bacia hidrográfica. Nós podemos observar aqui os limites municipais do Ceará, o município, né, de Boa Viagem, e a bacia e seus limites dentro do município. E aí nós temos a bacia e temos também todos os cursos d'água que estão presentes dentro da bacia. Nós temos aqui na tabela 1 as características morfométricas, né, aqueles parâmetros que nós calculamos, em que o coeficiente de compacidade superior a 1,5, o fator de forma inferior a 0,5 e o índice de circularidade inferior a 0,51, né, indicam que a bacia ela possui um formato alongado. Com isso, há um maior percurso de escoamento da água da chuva até atingir o exutório e uma menor possibilidade de chuva em toda a área, porque a bacia ela não apresenta um formato circular. E aí, nos outros parâmetros, a densidade de drenagem foi classificada como pobre, né, com um valor de 0,71. Isso indica que a cada 1 km de área quadrada há 0,71 km de cursos d'água. A área foi de 107,7 km², o perímetro 88 km, comprimento do eixo da bacia 20,29 km, comprimento total dos rios foi de 76 km, comprimento do curso principal 23 km, e altitude máxima 685 metros e altitude mínima 284. Na figura 2 nós temos a declividade da bacia, no qual 90% da área foi composta com declividade de 0% a 20%, com destaque para a classe de 3 a 8%, que é uma declividade suave ondulada. E aí a declividade é importante, pois ela contribui no momento de atribuir, de classificar a aptidão agrícola dessas terras. Em relação ao uso e ocupação do solo para o ano de 2019, nós temos aqui destaque para duas classes, né, que apresentaram maior área dentro da bacia: savana, com 62%, e o uso agropecuário, que é a junção desse uso pastagem mais agricultura, totalizando 37%, né, da área da bacia. E aí, como conclusão, nós obtivemos que a bacia hidrográfica não apresentou propensão a inundações devido ao seu formato mais alongado, e o mapa de uso e ocupação da bacia indicou a intensa interferência humana, e aí exigindo mais estudos sobre as consequências ambientais dessas mudanças para a bacia. Nós temos aqui as referências e quero agradecer a atenção.